Se você é MEI, certamente você já ouviu falar do relatório mensal de receitas brutas, certo? Talvez o que você não saiba é que o preenchimento desse relatório é uma obrigação prevista em lei para os microempreendedores individuais. Isso mesmo, significa que todo microempreendedor individual é obrigado a controlar o seu faturamento através do relatório mensal de receitas brutas e, juntamente com o preenchimento desse relatório, ele também precisa guardar durante 5 anos todas as notas fiscais de compras e de vendas que foram emitidas. Mas antes, deixa eu me apresentar rapidamente. Caso você ainda não me conheça, eu me chamo Pedro, sou contador aqui na Cury e aqui no escritório nós somos especialistas em negócios digitais. Então, se você tem um negócio aqui no digital e está precisando de ajuda, é só pegar o meu contato lá na descrição do vídeo, me chamar no WhatsApp que com certeza eu vou conseguir te ajudar. Combinado? Aproveita também, já deixa o like nesse vídeo. Se ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, porque toda semana eu tô aqui trazendo bastante conteúdo de qualidade que eu tenho certeza aí que vai te ajudar demais. Beleza? Bora pro nosso conteúdo então. Na prática, então, funciona da seguinte maneira. Sempre quando acabar o mês, você vai fazer então um levantamento de todas as vendas que você realizou no mês que acabou de passar. Você vai preencher então o relatório mensal de receitas para depois, quando acabar o ano, você juntar todos os relatórios mensais que você preencheu, somar para fazer então a declaração anual de faturamento do MEI. Agora eu vou te mostrar na tela então o modelo desse relatório que é fornecido pelo governo e vou te passar algumas informações muito importantes então sobre o preenchimento desse documento. Conforme a gente pode acompanhar aqui na tela então, vocês estão vendo o modelo do relatório mensal de receitas brutas que é fornecido lá no portal do empreendedor. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, caso vocês queiram fazer o download aqui do documento para preencher, é só acessar lá e já baixar ele aí para vocês, beleza? Então aqui na primeira linha a gente tem o CNPJ, vai colocar o CNPJ aí do MEI de vocês. Aqui na linha empreendedor individual é só colocar o nome de vocês, que é o mesmo que aparece lá na razão social do CNPJ, e aqui no período de apuração é só colocar o mês aí que vocês estão contabilizando, certo? Então muita atenção agora nessas partes que eu vou explicar. Aqui na primeira parte a gente tem receita bruta mensal e a gente tem aqui, ó, revenda de mercadorias, comércio. Ou seja, somente quem vai preencher esses campos aqui é quem tem esse tipo de atividade lá no CNPJ, ou seja, quem compra mercadorias para revender. Então a gente tem aqui na primeira opção, revenda de mercadorias com dispensa de emissão de documento fiscal, ou seja, são aquelas vendas que você fez sem emitir nota fiscal, que são aquelas vendas para consumidor final, pessoa física, certo? Que é a única situação em que o MEI ele está dispensado de emitir nota fiscal, quando ele vende para pessoa física. Então, vendeu para pessoa física, não emitiu nota fiscal, mesmo assim tem que fazer um controle, tá, desse faturamento para preencher aqui no relatório mensal de receitas. Depois a gente tem ainda revenda de mercadorias com documento fiscal emitido, ou seja, vai ter um campo separado para informar então as vendas que tiveram nota fiscal. E por último a gente tem então que é o somatório, né, total das receitas com revenda de mercadorias. É só somar aqui com nota fiscal e sem nota fiscal para preencher aqui no campo 3, beleza? Depois um pouco mais para baixo a gente tem então venda de produtos industrializados. São aqueles MEIs então que tem lá no CNPJ atividades de indústria, certo? Da mesma forma que funcionou para o comércio, primeiro aqui nesse campo, então vai preencher todas as vendas que foram feitas para consumidor final, para pessoa física, tá, sem emissão de nota fiscal. Depois preenche o valor total do mês então que foi comercializado com nota fiscal e depois faz o somatório aqui no último campo. E da mesma forma então que os campos anteriores, a gente tem por último as receitas relativas então à prestação de serviço, certo? Da mesma forma, nesse primeiro campo aqui então, vai colocar a receita do mês que passou então sem emissão de nota fiscal. Depois vai colocar a receita referente à prestação de serviço que teve emissão de nota fiscal e ainda por último vai colocar aqui o total das prestações de serviço com e sem nota fiscal, certo? Depois a gente tem esse último campo aqui, total geral das receitas brutas no mês. Então nesse último campo aqui vão ser somados então os totais de comércio, indústria e prestação de serviço, onde a gente vai ter então o total, a receita bruta total do mês aí que vocês estão contabilizando. Aí depois a gente tem aqui local e data, só colocar a cidade e a data que vocês estão preenchendo esse relatório e tem aqui a assinatura do empresário. Se a gente prestar atenção bem aqui no final do relatório,
a gente tem ainda uma informação que diz o seguinte: encontram-se anexados a este relatório. Aí a gente tem aqui os documentos fiscais comprobatórios das entradas de mercadorias e serviços tomados referente ao período e também as notas fiscais relativas às operações ou prestações realizadas eventualmente emitidas. Significa que juntamente com esse relatório, o MEI ele precisa anexar todos os documentos fiscais de mercadorias que ele comprou para revender ou então aí de despesas que ele teve com a prestação de serviço e ainda as notas fiscais que ele emitiu também para cobrar aí suas vendas de mercadorias ou então a sua prestação de serviço. Então tudo isso precisa ficar anexado a esse relatório e precisa ficar guardado durante 5 anos, que a qualquer momento aí a Receita Federal pode solicitar tanto esse relatório aqui com essas informações de faturamento, como também esses documentos aqui que comprovem as compras de mercadorias ou então despesas aí, serviços que você contratou, beleza? Entendido como funciona então o preenchimento desse relatório, tenho certeza que muita gente está se perguntando se isso é realmente necessário. Inclusive, tenho certeza que você que é MEI que está assistindo essa explicação, talvez até nem saiba da existência desse relatório mensal, ou se sabe da existência dele, tenho certeza que a grande maioria de vocês nunca fez o preenchimento mensal e também não está guardando aí os documentos fiscais aí comprobatórios todos os meses. Eu sei disso porque praticamente todos os dias eu atendo microempreendedores individuais que me chamam aqui no meu WhatsApp depois de assistirem algum vídeo onde eu falo sobre declaração anual de faturamento no MEI, me perguntando qual o valor que eles devem declarar lá na declaração, falando que inclusive eles não têm nenhum tipo de controle sobre a receita mensal aí do seu MEI. E também outra dúvida muito comum é se eles precisam de fato somar e declarar as vendas aí sem emissão de nota fiscal. Então, depois de explicar essa necessidade que o MEI tem de controlar o seu faturamento através do preenchimento do relatório mensal de receitas brutas, eu sempre deixo a seguinte mensagem: galera, ser MEI significa ser responsável por um CNPJ, ou seja, vocês criaram uma pessoa jurídica que tem as suas obrigações com o governo. Eu já perdi as contas de quantas empresas eu já atendi nos últimos meses, microempreendedores individuais com problemas bem graves, aí inclusive com desenquadramento retroativo, situações aí que esses MEIs, esses empreendedores, eles tiveram um prejuízo bem grande, pagando um monte de imposto de forma desnecessária, simplesmente por não ter estudado a legislação, simplesmente por não ter cumprido as obrigações lá que o governo determina todos os meses aí e todos os anos para os MEIs. Certo? Então tem que ficar ligado, tem que investir tempo aí para saber minimamente o que precisa fazer e de que forma tem que fazer essas obrigações aí para transmitir para o governo. Caso contrário, vocês estão a todo momento correndo um sério risco, como eu falei, de ser desenquadrado, de ser excluído do Simples, de ter o CNPJ cancelado e ter um baita de um prejuízo aí pagando um monte de imposto que não precisaria ser pago se vocês aí tivessem se informado antes de criar o CNPJ, beleza? Voltando ao assunto do nosso relatório, então, o que eu sempre digo é que não precisa imprimir aquela folha ou então anotar naquele mesmo layout ali, guardar todos os meses lá numa gaveta, anexar lá, imprimir os documentos digitais que vocês têm para guardar de forma física, não tem necessidade de fazer isso. Mas o que eu sempre digo é que vocês têm que ter algum tipo de controle que permita que vocês extraiam as mesmas informações no mesmo nível de detalhamento que se encontra lá no relatório, caso a Receita Federal venha amanhã ou depois perguntar para vocês quanto vocês faturaram com ou sem nota fiscal, por exemplo. Então, se vocês quiserem ter um controle aí dessas informações lá numa planilha do Excel, não tem problema nenhum. Se vocês quiserem ter mesmo um livro caixa lá na empresa de vocês, anotado à mão ainda num caderno, não tem problema nenhum. Mas, como eu disse, vocês precisam ter então a condição de extrair essas mesmas informações aí das anotações de vocês. E claro, guardar todos os documentos que vocês recebem aí na empresa referente às compras aí que vocês fazem para o negócio de vocês. E para você que está se perguntando qual a utilidade de fazer esse controle mensal aí de faturamento, para depois declarar lá na declaração anual de faturamento do MEI esse valor consolidado, né, de todos os meses aí do ano que passou. Então pense na seguinte hipótese: vamos supor que lá em 2021 você faturou aí com seu MEI um total de R$70 mil, esses valores aí passaram pelas suas contas bancárias e agora, na hora de fazer a declaração anual de faturamento do MEI, você declara um valor menor, você declara lá, por exemplo, R$50 mil. Então, ao declarar agora em 2022,
um valor menor que você de fato recebeu lá em 2021, você está correndo o risco de ser fiscalizado por omissão de receita. Ou seja, mesmo sem querer, você está mentindo para a Receita Federal e você pode ser penalizado por isso, porque era sua obrigação como microempreendedor individual fazer o controle mensal de suas receitas. Então, se você é microempreendedor individual e ainda não faz o controle mensal de suas receitas, a hora é agora. Quanto antes você começar, menos risco aí você está correndo de ser fiscalizado pela Receita Federal, certo? Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, vai ser um prazer estar respondendo. Se quiser um atendimento um pouco mais personalizado, pode me chamar também no WhatsApp, é só pegar o meu contato lá na descrição do vídeo, com certeza eu vou conseguir te ajudar, combinado? Aproveita também, já me segue lá no Insta, @curi.contabilidade, porque todos os dias eu tô trazendo um conteúdo bem legal por lá também, beleza? Espero que tenham gostado do conteúdo desse vídeo, um grande abraço e a gente se vê aí no próximo. Valeu!